O mercado de energia você tem que olhar em 10 anos, 15 anos, Sim. né? A gente vai precisar de mais capacidade, então a gente está vendo com muito interesse, acompanhando cada passo e estudando forte aí bateria, porque esse é o futuro. Hoje, o jurídico de uma comercializadora de energia, ele vai ter que estar olhando no mínimo 4 eixos principais: o contratual, o regulatório, o tributário e agora o contencioso. Você, com esses 4 pilares, entendendo o seu negócio, se agrega muito para comercializador de energia hoje. Sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Café Energético do IBDE, o Instituto Brasileiro do Direito da Energia. O IBDE é uma associação sem fins lucrativos, focada no debate e estudos do direito do setor de energia. Eu tenho a satisfação de receber a Daniane Carvalho, diretora jurídica da Comerc Energia. E seja muito bem-vinda, Dani. Estou muito animada para o nosso papo hoje. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a todo mundo. E eu também estou muito animada. Tem muita coisa para a gente conversar sobre o setor. Dani, nós sabemos que no momento a gente vive, né, enfim, uma promessa muito interessante de uma abertura do ambiente de comercialização de energia, né? Nós tivemos recentemente a nova lei que cuidou da modernização, da reforma do setor de energia, que prevê uma abertura gradual do mercado de energia para o consumidor final, juntamente com diferentes outras alternativas e negócios e novidades que podem aí trazer novas possibilidades de produtos, de inovações no setor de energia. Então, antes de começar especificamente esse tema da lei da reforma, queria ouvir um pouquinho de você, da tua trajetória no setor de energia, como é que você hoje se encaixa e vê esse mercado de energia elétrica no Brasil. Bom, eu brinco que eu vi o meu primeiro PPA tem mais ou menos uns 15 anos, eu era uma advogada recém-formada, eu não trabalhava especificamente com energia, mas trabalhava com M&A, com dívida, e de vez em quando a gente faz auditoria de uma empresa de energia, o que era muito comum lá no Rio, né? E eu lembro como se fosse ontem desse PPA, foi o meu primeiro contato com um contrato de comercialização de energia. E trabalhei alguns anos conhecendo um pouco do mercado através dessas auditorias e depois fui trabalhar no mercado de energia numa grande empresa que é a Eneva, que na época estava num outro momento, mas que foi uma enorme satisfação. Trabalhei lá quase 5 anos e vi o mundo térmico, né, de perto, que é um outro bicho muito interessante, foi muito desafiador. O mercado de energia naquele momento no Brasil estava em outro lugar também, né? A gente estava ainda numa base bastante hidrotérmica, as renováveis ainda estavam engatinhando, comercialização de energia era bem menor, a gente vivia muito mais os contratos regulados, os leilões, né? Depois disso, eu voltei a trabalhar em alguns escritórios e foi naquele momento ali em 2019, 2020 que o mercado viveu um boom aqui no Brasil, né? A gente teve um crescimento imenso das renováveis e da própria comercialização de energia, né? Eu tive a satisfação de trabalhar na Comerc em 2021, no momento que a empresa estava passando por uma grande reestruturação, tendo novos ativos, novos executivos, e estou lá desde então. Foi um desafio muito, muito grande e muita satisfação que eu tive. Eu acho que vivi de perto esses momentos que a gente está falando, né? Tudo que aconteceu no setor nesses últimos 15 anos, especificamente nesses últimos 5. E aí, falando de comercialização de energia, né? A Comerc é uma das comercializadoras de energia mais antigas do Brasil. Está há mais de 20 anos no mercado. Por 15 anos ela foi basicamente uma comercializadora com uma gestão. A gente ainda está lá sempre entre os 3, 4 maiores comercializadores de energia e temos a maior gestora de consumidores livres do Brasil por market share. Então a gente tem de fato um conhecimento muito profundo do mercado, das oportunidades que são muitas, como você falou, né? A gente tem um marco legal novo desde o final de novembro do ano passado e dos grandes desafios que também continuam imensos, né? Então eu vejo que a gente está num momento de inflexão, mas que, sabendo aproveitar bem, tem muita coisa boa para vir pela frente ainda. E olhando para trás, Anne, né, nesses anos todos na Comerc e no mercado de comercialização de energia, como é que você descreveria a evolução desse modelo? O que mudou para você de lá para agora? Eu acho que, bom, algumas coisas aconteceram, eu vou colocar assim, nos últimos 5, 6 anos. Primeiro, o número de agentes de comercialização aumentou muito, né?
muitos grupos, muitas pessoas inteligentes viram isso como um setor que merecia ser explorado. Então, você teve um crescimento exponencial do número de agentes, você teve também a flexibilização de algumas barreiras de entrada, né? Uns 3, 4 anos atrás, talvez. Então, isso, a competitividade aumentou, a criatividade para formação, criação de produtos também aumentou, né, junto com o número de agentes. E, por outro lado, você também teve mais consumidores e consumidores mais sofisticados. Consumidores bem assessorados por gestoras ou por profissionais internos que entendem do mercado. Aí eu falo, né, que teve a onda de produtos híbridos quase, né, autoprodução. A gente viveu um boom disso, que é um produto para um consumidor final, um grande off-taker. Os derivativos, a gente começou a falar muito disso já tem uns 4 anos, e implementar algumas soluções, né? Isso foi uma coisa também que a gente viveu muito lá na Comerc. Então, eu acho que os dois eixos centrais, muitos novos agentes, consumidores mais sofisticados e uma regulação que vem tentando acompanhar esses dois lados, né? Mas a regulação é natural, né? Ela nunca está na frente, o mercado vai na frente, né? Então, acho que hoje a gente lida um pouco com as consequências dessas duas coisas. Hoje eu estava lendo no Valor Econômico, o ACL, né, o Mercado Ambiente Livre de Contratação, ele responde por 97% do consumo industrial no Brasil de energia. A demanda de energia está contratada no ACL. E as comercializadoras, elas são agentes essenciais nesse ambiente, né? Porque elas conseguem estar mais próximas do cliente, elas entendem, elas desenvolvem produtos. Então, eu acho que a gente conseguiu lá na Comerc acompanhar esse momento de amadurecimento do mercado. E é interessante porque também traz um pouco de responsabilidade, né, para esse mercado de comercialização, porque se antes esses clientes, eles eram atendidos pelo mercado regulado, né, por distribuidoras com tarifa regulada, com serviço público, hoje eles têm a sua demanda atendida no âmbito de contratos de compra e venda de energia, né, de mercado livre, com preços e condições livremente negociadas, né. Então ali vem, acho que cada vez mais é realçada a importância e a relevância, né, desse mercado de comercialização para a atividade econômica, né, para a segurança das relações e, enfim, até entra um pouquinho num tema que a gente pode falar daqui a pouco, que é da regulação, né, como é que essa regulação deve caminhar para permitir que cada vez mais esse papel relevante, né, que a comercialização tem adotado e tem assumido, que ele possa se manter assim, né, que a gente possa cada vez ter mais e mais consumidores, né, enfim, ou empresas, ou enfim, demandantes de energia participando desse mercado. E pensando um pouco ainda na competição, Dani, quando a gente pensa, hoje a gente deve ter, entendo que mais de centenas, né, de comercializadoras licenciadas para operar no mercado, né, de comercialização. Como é que você vê os principais diferenciais competitivos, né, de uma comercializadora, né? Como é que ela se diferencia, né, em relação aos demais competidores nesse mercado que hoje é tão diverso, tão, né, tão multifacetado, com diferentes tipos de comercialização, de empresas nessa indústria? Sem dúvida, na Comerc, um dos grandes diferenciais é conhecer o mercado e o cliente. O fato da Comerc ter uma gestora há tantos anos, tão respeitada, com market share tão grande, permite você ter um entendimento do movimento, do que os consumidores que estão no ACL hoje, o que eles querem, né? Eles querem preço, competitividade, formato de contratação. É contratação por 2, 4, 6, 10. O que cada região do Brasil, né, porque as demandas são diferentes. Então, assim, essa proximidade com o cliente, que é algo que na Comerc a gente tem, isso é um grande diferencial. Reputação e credibilidade eu não preciso, né, mencionar, porque aqui é um negócio que também demanda muito disso, né? O cliente contrata energia que é um insumo essencial para ele, então ele precisa ter certeza que aquele contrato vai ser cumprido, que aquelas condições comerciais foram negociadas, né, e são adequadas. Então esse é um elemento também central aqui. E ter um time que consiga acompanhar a evolução regulatória no Brasil, porque isso também é relevante, porque isso forma preço. Né, e é aqui que é a base central de toda a competitividade do negócio, né, como você consegue ler todo o aparato estatal, entender o modelo, entender os próximos passos, antecipar coisas, né, dentro, claro, do possível. Então a gente também tem lá na Comerc um time técnico, né, regulatório, planejamento de mercado,
crédito e risco, né, que também é um time que é super importante na estrutura de uma comercializadora, é muito robusto e que consegue se posicionar, porque isso, né, são décadas aqui de um track record muito robusto que a Comerc entrega. Acho que esses são grandes diferenciais. É claro que tudo isso está sendo testado porque o jogo está ficando cada vez mais sofisticado, né? Então a gente precisa repensar critérios de crédito, de garantias, contratuais, né? Eu acho que é aí que entra o jurídico. A gente participou no passado como várias outras comercializadoras e agentes com a BBCE, da revisão dos contratos, a gente está sempre lá próximo, colocando as experiências, o que aconteceu na prática, né? Então você também tem que ter um corpo jurídico que conheça profundamente o seu negócio, né? E um negócio, de novo, que está sempre mudando e sendo testado. Eu não sei se há 5 anos atrás era tão importante um advogado que trabalha com comercialização de energia entender, por exemplo, de contencioso, recuperação de crédito. Hoje é. Você também tem que ter essa visão para revisar os contratos e para entender qual cláusula está funcionando bem, aonde não está, onde a gente pode aperfeiçoar em conjunto com o mercado para melhorar a segurança das transações. Então, também tem um jurídico muito estratégico aqui, que eu acho que é um diferencial da atualidade, eu diria, assim. E pensando um pouco também na nossa audiência, que são advogados, operadores do direito, é muito importante realmente ter essa visão tua, né, que está ali à frente de uma empresa, né, uma das maiores empresas de comercialização do Brasil, e justamente vendo ali na prática, né, enfim, todas as diferentes tipos de demanda, de capacidade, de talento que você precisa ter para poder realmente entregar o melhor para o cliente, entregar melhor a empresa. Então, não basta só entender de contrato, né, não basta só entender de direito civil, é muito além disso, né, eu entendo que muitas vezes também você se aproxima muito, ou deve se aproximar muito do negócio propriamente dito, né, entender ali desde a geração, desde o momento em que, né, a molécula é gerada, até as restrições de transmissão, até o momento em que, né, ela chega para o consumidor, o que aparece aí nesse meio do caminho, né, como é que a comercialização, ela facilita ou não esse processo. Então é realmente bastante interessante ver que, né, muitas vezes essa demanda do direito vai muito além do direito, né? Eu digo que facilita se você gostar do setor, né? Eu gosto profundamente do setor de energia, e falo isso lato sensu, porque trabalhei muito tempo com óleo e gás também, mas energia elétrica é apaixonante, né? Tem muitos desafios, porque a gente tem um setor altamente regulado, mas gostar do negócio, entender como ele funciona, o racional econômico por trás, acho que faz o advogado, o operador do direito, ser uma peça vital, né? Lá a gente tem na Comerc um jurídico, que não sou só eu definitivamente, mas várias outras pessoas que se interessam muito pelo negócio, que estão do lado do nosso time de negócio pensando em solução. Então o direito vem como uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. Nosso objetivo é comercializar energia a um preço competitivo, entregar soluções para o cliente, não fazer o melhor contrato possível, né? O melhor contrato que atenda essas necessidades, não o contrato mais bonito. Então, é muito disso que está lá no DNA da Comerc e de outras empresas do setor, e que eu acho que é essencial, de novo, num ambiente como o nosso, que é extremamente regulado, competitivo e dinâmico. E falando um pouco de regulação, né, e leis e atualizações legislativas, a gente teve agora em dezembro, né, de 25, a publicação da Lei 15.269, né, que foi ali objeto e resultado de uma longa trajetória, né, de discussões no Congresso Nacional, de propostas de projeto de lei, de medidas provisórias que foram convertidas depois em projetos de lei novos, né, ou incorporado a projetos existentes, enfim, a lei da reforma, ela acabou tendo uma trajetória bastante interessante no Congresso, mas o fato é que ela veio de, né, enfim, um debate que vinha acontecendo já há muito tempo sobre pontos específicos do mercado que mereciam aprimoramento, né? Então eu começo perguntando para você, quando a gente pensa na Lei 15.269, né, quais são as principais inovações, as principais exposições que você entende que merecem destaque, né, e que podem eventualmente ser um diferencial para os negócios de comercialização de energia no futuro? Sem dúvida, a abertura de mercado para baixa tensão,
que é uma bandeira antiga da Comerc, né, e isso ter vindo na lei foi divisor de águas para a gente acha uma sinalização muito importante. O cronograma que foi dado, né, a gente começa em 27, termina em 28, é uma vitória, é algo que o setor buscava há alguns anos. É claro que, né, isso eu estou falando aqui com o meu chapéu comercializador, né, tem vários outros pontos na lei aqui que a gente pode conversar, na geração, bateria, mas para comercialização vem essa definição. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? A lei, eu digo que ela deu um norte, onde a gente quer chegar. Agora, o como ainda tem chão, né? Tem alguns desafios pela frente, a gente vai precisar muito do papel aí da ANEEL, da CCE, né? A CCE começa também a ter mais e mais atribuições no mercado, que é um mercado que a gente nunca teve no Brasil, que tem um país de dimensões continentais, com um mercado consumidor tão grande como o nosso. Vai ser um desafio e tanto para os reguladores também. E é interessante que passou recentemente por uma reforma também de governança, que também foi muito bem-vinda, né, nesse contexto todo de abertura de mercado, em que eu tenho ali a perspectiva de mais e mais negócios, né, de um aumento exponencial das receitas e do faturamento né, de energia ou de negócios que tramitam pela CCE. Mas você falou um pouquinho do que tem algumas coisas faltando, né? Enfim, queria ouvir um pouco de você, o que você entende que ainda carece de regulamentação. Eu sei que existem vários pontos na lei que estão sujeitos à regulação, né? Da ANEEL, eventualmente de diretrizes do MME, mas quais são aqueles pontos que você entende que são mais relevantes, assim, e devem ser endereçados com uma atenção melhor ou com maior prioridade, considerando o que a gente está vivendo hoje? Eu acho que a lei ela já deu algumas diretrizes, né, de coisas que nos preocupavam, né, e que, claro, vai caber à ANEEL regulamentar no infralegal em relação a supridor de última instância, algumas regras lá para o atendimento dos consumidores, né. Eu acho que tem outros conjunto de coisas que precisa ser feito, mais focado na CCE, e tecnologia, sistema, a gente vê algumas coisas que estão escritas às vezes nos procedimentos e regras, mas que a gente acredita que na prática vai ser difícil operacionalizar em larga escala. Então, tanto nas empresas quanto nos reguladores, o investimento em tecnologia e dado vai ter que ser muito maior do que a gente está vendo hoje. E acho que é natural, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mercado hoje e a atenção ela está meio difusa. Mas para a gente chegar em 28, quem sabe, podendo atender, quem sabe, a toda a baixa tensão no ACL, tem muita coisa que acontece em tecnologia e escala, né? Se transformar isso no mercado de varejo, realmente. E nós temos uma experiência que, é claro, é uma amostra, né? Mas a gente tem a varejista, que tem bastante clientes, como outras empresas também têm. E são desafios, né? Desafios de desligamento, às vezes, do cliente inadimplente, desafios da litigiosidade no Brasil em relação a alguns temas, né? A CCE e a comunicação, ela que comunica, né? A comercializadora fala com a CCE fala com a distribuidora, e esse processo está ficando cada vez melhor, mas ele é um processo que vai ter que ser automático. Então, assim, eu vejo na prática, por conta da nossa vivência com a varejista, muitas questões de tecnologia e escala que ainda precisam ser equacionadas. E passa, sim, por alguma coisa de definição de infralegal, isso olhando muito com foco na comercialização, né? O interessante aqui é que tem uma interface muito grande também com o serviço de distribuição, né, de energia elétrica, porque o cliente ele está conectado, né, quando a gente está falando de baixa tensão, ele está conectado diretamente na distribuição. Então, não podemos esquecer também que as distribuidoras, elas têm um papel muito importante nessa abertura de mercado, né, enfim, porque a infraestrutura precisa ser modernizada, ela precisa estar disponível, ela precisa permitir uma comunicação rápida, uma comunicação segura, né, com a CCE, com a comercializadora. Então, a impressão que dá é que tem muito dever de casa ainda para ser feito, né, para que essa abertura de fato possa acontecer a partir de 28, né. Perfeito, muito dever de casa, e você falou corretamente, né, a distribuidora é um elemento essencial nessa cadeia. A gente, de novo, na experiência da varejista,
está ficando positivamente surpreso, as interações elas têm acontecido, mas é claro, ainda é um balão de ensaio perto do que Sim. pode vir a ser o ACL no Brasil. E as distribuidoras elas precisam, claro, de estabilidade institucional também e de remuneração adequada lá para tudo isso que vai ter que ser feito, né? Então, assim, os desafios são enormes pela frente. Um ponto que eu acho que é importante também falar, né, a gente precisa também de mais estabilidade em relação a modelos de preço, o PLD para o futuro, que hoje há toda uma outra discussão em relação a isso, né. É claro, ter a viabilidade de migração para o ACL, se isso não estiver atrativo economicamente e seguro, não vai adiantar para o consumidor. O consumidor vai precisar ter certeza que ele vai ter segurança no atendimento, seja pelos players, pelo supridor de última instância, e que ele também vai ter um preço adequado, porque caso contrário, o ACR era uma resposta melhor do sistema, né? Então acho que temos muito que caminhar para calibrar todas essas pontas para que fique de uma forma que seja, de novo, atrativo ao consumidor, né? Eu li recentemente uma entrevista eu acho que é o CEO da Octopus, né, que é um grande benchmark para todo mundo que está no varejo de energia, que é uma empresa britânica que opera no ACL, né, em inglês, e ele está se aproximando de várias empresas no Brasil e entende que o Brasil é o grande mercado no futuro para o varejo de energia. Quer dizer, a gente tem o potencial, né? Só temos que construir esse caminho para chegar lá preparados. E você entende que no momento existe algum gargalo travando esse processo? Porque muita gente comenta, né, ou discute se 2028 é de fato a data, uma pergunta polêmica, na verdade, né? Se estamos preparados para 2028, né? E quais gargalos ali, enfim, existem para que isso seja uma realidade. Você tem alguma opinião a respeito? Você entende que 2028 é factível, havendo ali uma organização, uma força-tarefa ali por parte de regulação, de mercado? A gente precisa fazer essa mobilização nessa escala, né? Sim. Eu acho que a data é importante porque coloca a pressão do ponto de vista positivo de todo mundo buscar aquilo e implementar o que precisa. Mas não tem como a gente esquecer de tudo que está acontecendo no setor hoje, né? As próprias empresas, agentes estão sobrecarregados, a gente vive num setor que ele é como a Comerc, né? Uma empresa que tem atuação em diversos segmentos. Então, você tem um desafio aqui na comercialização, um outro na geração distribuída. Então, a gente está em um momento desafiador. E a mesma coisa se reflete para os reguladores, para a CCE. Eles estão lidando com múltiplas questões simultâneas. Então, também entendo, é justo todo mundo estar, poxa, a gente... O ponto, acho que, Ana, a gente não se mobilizou o suficiente ainda, mas ainda há tempo, Tá. né? Se a gente correr, colocar isso como uma meta, e acho que é uma vontade geral, institucional, isso de fato é algo que o MME, a própria ANEEL, todo mundo entende que o futuro é esse e a data foi dada, né? A gente tem agora que construir o caminho. E é interessante que a gente, nesse bate-papo aqui, né, já falou, talvez, algumas vezes, né, da importância e da relevância do fortalecimento dessas instituições, né, do setor elétrico, da governança dessas instituições, para que tudo isso possa acontecer, né? Então, estamos falando aqui não somente da Câmara de Comercialização de Energia, que teve agora uma reforma muito importante, mas também do próprio papel do ONS nesse processo, né? Enfim, para que ele possa estar equipado, para que ele possa ter todos os recursos necessários para também transitar, né, e dar o norte, né, inclusive quando a gente pensa em formação de preços, também é algo que eles vão ter um papel muito importante, e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é por onde tudo passa e, enfim, é o grande hub de discussão e de direcionamento ali para a regulação do setor, né. Perfeito, perfeito. Estamos todos enfrentando os desafios simultâneos, né? E não é diferente com todos esses órgãos. E a gente também, como sociedade civil, tem que buscar apoiá-los nas demandas, né? Entender também as dores, porque o mercado está muito complexo, né? Como você fala do ONS, que vai assumir cada vez mais, e já declarou isso publicamente, a gestão do modelo de preço, isso demanda investimento, tecnologia, pessoas, né? E a gente entende que o operador está sendo demandado por várias questões simultâneas, que entra curtailment, que era uma realidade que simplesmente não existia há 2 anos atrás. Então, a gente
A gente na Comerc entende isso, mas a gente também gosta de estar presente e empurrar positivamente essa agenda, né? Temos que todos olhar para o futuro do mercado, né? Manter a meta da abertura de mercado, pacificar para as arestas que forem necessárias em relação ao modelo de preço, a formação de preço, os debates que estão acontecendo agora. A gente debater publicamente e republicanamente é justo, né? Mas entendendo que, claro, né, os atores aí institucionais, eles também têm as dificuldades deles, porque está tudo se movendo muito rápido e a burocracia do Estado não anda na mesma velocidade, né? É natural. Então, talvez indo agora para o nosso segundo bloco, Dani, então a gente falou muito dessa grande oportunidade, né, de mercado que se abre, né, de mais negócios na comercialização de energia. Falamos um pouquinho também da importância da governança, né, da inovação nesse processo. Mas antes de chegar para onde a gente quer ir, né, acho que é importante também entender como estamos hoje, né? E hoje, quando a gente olha o mercado de comercialização de energia elétrica, nós temos visto, né, algumas comercializadoras que têm sofrido algumas situações de estresse financeiro, né, têm tido dificuldade de cumprir com os seus contratos, com os seus clientes. Então, queria perguntar para você o que a gente pode, talvez, tirar de lição desse movimento, né, dessa situação de crise que algumas vivem, e como é que você entende que isso vai ser solucionado, se isso, de fato, vai ser uma oportunidade para que novos olhares, ou para que novas iniciativas, ou alguma regulação, ela venha acontecer de uma forma mais rápida. Enfim, queria ouvir tua opinião, então, a respeito disso. Sem dúvida, um momento de crise é sempre um gatilho de mudança, né? Eu acho que a gente está vivendo um gatilho desse atualmente. De uns 2 anos para cá, o mercado ele foi ficando muito sofisticado, muitos agentes. A gente também não pode esquecer que a gente tem um cenário base macroeconômico desafiador, né? E você percebe que algumas comercializadoras estão passando por dificuldades maiores. Do outro lado, você percebe também que o aparato jurídico da reestruturação, da recuperação judicial, recuperação extrajudicial, ele também ficou mais facilitado, né? Os advogados estão mais experientes, os tribunais mais acostumados, então, vamos dizer, também baixou essa barreira de entrada. Acho que aí é natural que a combinação dessas coisas acabe levando a um cenário de mais RJs, REs, mediações. Esse é um remédio jurídico que está na mesa para essas instituições. Eu acho que talvez não tenha um fio condutor comum em cada caso, né, de onde eu acompanho, não sei se dá para falar isso, mas tem resposta, sem dúvida, que o setor unido pode dar, e acho que a Abracel já capitaneia muita coisa, a CCE puxa, a própria BBCE também puxa já há um ano e meio algumas discussões que são, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios em relação a garantias, seguranças, há sim um olhar que os próprios agentes podem fazer para melhorar a garantia, segurança, a parte contratual, recebimento dos créditos. Tem algo aqui que já está acontecendo, né? Acho que isso é importante. Os agentes já reconheciam que a gente tem que andar para frente, tem que rever essas mecânicas. Só que talvez o gatilho do que está acontecendo agora acelere um caminho que há 2 anos atrás a gente não falava, né, com tanta ênfase sobre a possibilidade de uma clearing, né, e talvez isso seja, não para amanhã, mas seja um futuro que a gente vai buscar junto no setor. Os agentes vão se sofisticar, vão ter áreas de crédito, de risco cada vez mais tecnológicas e com profissionais mais adequados, comparáveis a instituições financeiras. Até porque grandes players de comercialização de energia são as instituições financeiras que estão super bem equipadas para isso. Isso acaba puxando o jogo mais para cima, né? Todo mundo vai se preparar melhor para ir nesse jogo. Além disso, isso também mostra que, será que a gente não precisa olhar direito o modelo, a formação de preços? Será que tem algum eco no que está sendo dito por esses agentes? A gente acha que sim, a Comerc acha que sim. Precisamos ter uma conversa mais madura sobre modelo e formação de preços, parâmetro de aversão a risco, o debate está público, está com as associações, com os entes, então acho que, de novo, esse gatilho dispara e dá foco nisso. Mas o setor, claro, ele vai sobreviver, como você mesma falou, são centenas de agentes,
vários tradicionais, vários em grandes grupos, então assim, ainda há muita gente boa e preparada, e mesmo esses que recorreram a algum remédio de reestruturação, podem sair do outro lado, né? Então a gente precisa viver para ver o que vai acontecer. A impressão que dá é que o acaso, de certa forma, entre aspas, ele fez com que o debate, né, para abertura de mercado daqui a 1 ano e meio se acelerasse, né? Enfim, então é 2028, então vamos testar, ou vamos resolver, ou fazer o dever de casa do que precisa ser resolvido agora, né? Então, segurança de mercado, né, garantia, regras para entrada, enfim, inovação, mas que de alguma maneira isso, né, acelerou esse debate, essa discussão para que, né, o mercado possa estar pronto em 28. É como acontece no Brasil, né? A gente precisa sempre de um empurrãozinho para fazer acontecer, mas depois vai lá e faz. Mas você tem toda a razão. Acho que o momento ele é nesse aspecto, digamos, virtuoso, para que a gente é um call to action, né? Temos que agir. Agora, você falou também do judiciário, né? E, enfim, do juízo de RJ, né? Que vendo aqui também imagino aqui uma pergunta para você na tua experiência, né, enfim, porque o Poder Judiciário, ele conhece muito, né, do setor de energia, acho que Justiça Federal em especial, né, Brasília tem uma interface muito grande com questões de energia elétrica, né, mas eu entendo que o juízo de RJ é a primeira vez que eles estão tendo, de fato, contato com o mundo de energia, né, e, enfim, então, queria ouvir um pouco de você, da tua experiência, né, com o judiciário, mais recente em questões envolvendo contratos, envolvendo inadimplemento, envolvendo RJs, enfim, o que você puder compartilhar aqui. Tem sido muito interessante, porque eu até falei essa semana com o meu time, e é uma dica que eu dou para todo mundo que trabalha com o setor, né, principalmente comercialização de energia. Muitos desses processos são públicos, então vocês têm acesso às peças. E nessas peças, você percebe o esforço dos advogados de contencioso, que são vários brilhantes, em simplificar ao máximo o setor de comercialização de energia, o setor de energia para o juiz. Então ali tem várias boas explicações de como as coisas funcionam na prática. A gente está ficando cada vez melhor nisso, né, em como sumarizar e explicar. Então, é natural, né, o juiz, qualquer juiz, né, não é só o de RJ, ele não tem conhecimentos profundos sobre como opera a comercialização de energia, como acontece registro, validação, regras da CCE. A gente sabe que, às vezes, pessoas que trabalham nesse setor não conhecem isso a fundo, então é compreensível. E, de novo, a gente, né, e todos os advogados que estão envolvidos nessas disputas, eles têm feito um grande esforço de explicar isso de forma didática, e eu percebo que os juízes, desembargadores, às vezes eles não tiveram contato, mas depois de um tempo eles entendem. Eles estão também num processo de conhecer melhor o mercado. Então, a gente aprendeu algumas coisas, Ana, nessa jornada que já começou há algum tempo, eu diria há uns 2 anos que a gente vem enfrentando esse tipo de discussão. Coisas que funcionam e fortalezas dos nossos instrumentos contratuais, e coisas que não funcionam, que não adianta insistir por ali, né? E que não funcionam porque a lei de recuperação judicial é a lei de recuperação judicial, há uma interpretação já dada a alguns artigos, então assim, eu acho que uma outra dica que eu poderia dar é ter uma proximidade, conhecer advogados que trabalham bem nessa área, que não são os advogados de energia, né? São os advogados de contencioso, que estão nos escritórios, trabalhando em RJ, RES, mediação com credores. Ter essas pessoas perto e trocar. Ensina um pouquinho para elas do mercado de energia, que elas vão explicar para você como funciona lá. E depois o trabalho vai ficando mais fácil. Então, não tem jeito. Hoje, trabalhar com comercialização de energia também demanda essa expertise, porque às vezes agir primeiro não é a melhor, você tem que ser muito, e você tem que segurar, às vezes, o seu time interno, né, a empresa, a mesa da comercializadora, que às vezes está lá querendo resolver aquele problema rapidamente, explicar, não dá para eu resolver tão rapidamente assim, porque se eu for por esse caminho, eu já sei que o juiz vai falar isso e isso, porque há precedentes, um julgamento em São Paulo, um julgamento no Rio, no STJ. Então, como eu falei no início, é um diferencial competitivo hoje entender como funciona, ter bons parceiros, bons escritórios e ter um time que tem interesse em entender como o processo se desenrola no judiciário
e sem ser muito, né, apressado para resolver as coisas, tem que ser cirúrgico aqui. Eu não imaginei que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente ia estar com essas competências, mas o mercado trouxe a gente aqui e a gente vai resolvendo. Vai resolvendo. E para quem gosta, né, quem milita no contencioso, é uma oportunidade também interessantíssima para se especializar, para entender mais também do setor de energia elétrica, porque tem toda uma jurisprudência que vai começar a ser construída agora, né? E quando a gente pensa em abertura de mercado, ainda mais, né? Que vai vir ali de discussões ainda no contexto de abertura de mercado, da relação entre o consumidor, na verdade, né, o consumidor ou o tomador da energia com a comercializadora. Então, temas não vão faltar para quem atua aí na área de contencioso. Esse é um aspecto interessante que você traz, e a gente discute muito isso com os pares. Tem que ter a didática com o judiciário, ela é muito importante, não por conta só desses processos que estão acontecendo agora, mas para explicar o funcionamento do mercado livre. E isso vai ser, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Você vai fazer um trabalho de formiguinha para chegar lá. Essa é uma razão que a gente acompanha todos os processos que existem hoje, porque uma decisão que seja infeliz em um processo, né, em algum estado, que às vezes nem é o seu, mas pode formar uma jurisprudência que vai ser difícil lá na frente você reverter. Então a gente acompanha, hoje não tem, por exemplo, tem pouquíssima coisa no STJ falando de contrato de comercialização de energia, mas a gente quer saber, quer participar, se chegar, e acha que os pares e as associações têm que estar na mesma linha. A gente tem que estar monitorando o que o judiciário está aprendendo sobre o tema, né? Porque o momento é agora também. Daqui a pouco, se formar uma jurisprudência majoritária em relação a algum tema, vai ser mais difícil a gente reverter. Da importância, né, também dos agentes, operadores do direito se reunirem, né, para discutir, como é o caso aqui do IBDE, mas também os diretores jurídicos, os operadores, né, os gerentes jurídicos dessas empresas, de realmente fazer esse trabalho estratégico, de pensar que o primeiro caso, né, vai fazer diferença daqui para frente quando chegar no STJ, enfim. Então, a importância muito, muito grande de se pensar estrategicamente esses casos de abertura de mercado, de comercialização que estão se construindo agora, né? Sei que já existe comercialização há muitos anos, né? Enfim, mas a realidade é que o público, né, o cliente da comercialização, ele é diferente, ele vai mudar cada vez mais, né? Então, vai ser interessante ver essa jurisprudência sendo construída e pensar na importância de também quem está hoje numa empresa, né, no departamento jurídico, de ter esse olhar, né, de poder guiar ali o seu time comercial para pensar estrategicamente o case que vai, né, ser o leading case ali da discussão no judiciário para a empresa, né. A gente tem que trabalhar ombro a ombro com o comercial, né? Que hoje o jurídico de uma comercializadora de energia, ele vai ter que estar olhando no mínimo 4 eixos principais. O contratual, que sempre teve, né? Você tem que ter um bom PPA, um bom contrato com o seu cliente. O regulatório, porque as mudanças, elas existiam sempre, mas eu acho que elas estão mais aceleradas. Então você tem que ter um olho no peixe e outro no gato, porque o regulatório impacta seu contrato, impacta seu cliente e vice-versa. O tributário, né, que a gente está passando por um momento de implementação da reforma tributária, que afeta em cheio a área de comercialização de energia, há mudanças acontecendo, então a gente precisa também ter um olhar tributário, porque isso impacta as relações negociais, e agora o contencioso, que não era uma realidade tão forte há 3, 4 anos e se tornou. Então, você com esses 4 pilares e entendendo o seu negócio, você agrega muito para comercializador de energia hoje. Dani, indo agora para o nosso terceiro bloco aqui da entrevista, né? A gente não poderia deixar de falar de curtailment, né? A gente sabe que a geração renovável teve uma franca expansão nos últimos 10, 15 anos, né? Enfim, hoje representa ali uma fatia relevante, né, das fontes de geração no Brasil, mas que também tem passado ali por momentos desafiadores, né? Em especial causados pelo corte de geração mandatório, né, para os empreendimentos de geração. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, no teu entendimento, qual que é o tamanho do problema hoje, né, enfim, e como é que você entende que ele pode ser direcionado?
para permitir, de fato, ali uma retomada, né, da expansão desses projetos. O curtailment hoje é o maior problema das renováveis, né, das geradoras renováveis. A Comerc é uma das 10 maiores geradoras renováveis solar. A gente também tem geração eólica em parceria com a Casa dos Ventos, que é a maior empresa de geração eólica do Brasil. Então a gente está de corpo e alma nesse mercado. O curtailment, ano passado, né, pelos dados que a gente acompanha, ele mais ou menos representou perda na ordem de 6, 7 bi de real. É muito dinheiro, né? A gente percebe no Brasil que teve um crescimento exponencial das renováveis nos últimos 4 anos. Eu mesma fui para a Comerc em 2021, a gente estava começando, em alguns casos, no meio da construção dos parques. E a gente, o mercado inteiro, né? E aí hoje esse parque todo maravilhoso está de pé, porque primeiro que é um motivo de orgulho enorme para o Brasil, você ter uma matriz renovável como a gente tem, né? A gente tem uma presença hídrica fortíssima ainda, mas um crescimento solar a gente deve ser aí o terceiro, quarto maior do mundo, e eólico. Então, primeiro, orgulho, porque a gente conseguiu colocar de pé um parque extraordinário num curto espaço de tempo. Mas aí veio o problema, né? A operação desse parque demandou uma capacidade operativa do ANS muito além do que imaginávamos todos, né? Eu sempre falo, acho que a gente nem ninguém teria construído tanto se imaginasse que poderia sofrer corte na ordem de 30%, 40% da geração, que é o que está acontecendo, porque os dados são públicos, né? Todos os dados de curtailment estão lá no site do ANS, as pessoas podem olhar, assim, que não tem... tem alguma coisa que a gente tem que processar dos dados, mas são acessíveis a todos. A gente entende o desafio do ANS, do operador nesse mercado com pouca flexibilidade, muita intermitência das fontes, mas aqui a gente também tem que olhar o lado do investidor, né, que apostou de verdade na transição energética, num país com essa matriz limpa. A gente tem hoje excesso de energia no Brasil em algumas horas, durante o dia, né, a geração solar ela chega a níveis incríveis, e o operador é obrigado a cortar. Então, isso está sendo um problema grande. Uma parte do endereçamento do problema a gente viu na lei, né, na lei do final do ano passado, no novo marco aí do setor, mas a gente entende que está faltando, né? Claro que primeiro a gente precisa da parte infralegal, que a ANEEL, o Ministério estão trabalhando, a gente tem, falando aí com o chapéu das empresas, né, grande expectativa no que vem, porque isso de fato mexe ponteiros grandes, a nossa confiança em continuar investindo nesse setor, sim, no futuro das renováveis no Brasil. Então tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, mas a gente entende que a gente já caminhou no sentido de algumas respostas. E agora a gente tem ouvido muito, né, a gente tem a perspectiva de uma abertura, né, de uma consulta pública para subsídios para diretrizes de um novo leilão de armazenamento, né, e o que se ouve é que o armazenamento eventualmente pode também ser uma solução, ou eventualmente não resolver completamente o problema, porque o problema ele é muito maior do que isso, até porque também o ritmo de crescimento das soluções de armazenamento não seria, né, assim, o comparável, o suficiente para resolver o problema. Mas eu queria te ouvir também sobre essas soluções de armazenamento, né, se você entende que ela pode eventualmente ser uma solução interessante para o curtailment, ajudar ali de alguma maneira a eventualmente não resolver, mas mitigar, né, alguns dos problemas que a gente tem hoje com a intermitência das renováveis. A gente entende que sim, e estamos olhando com muito carinho os projetos de bateria, né? Seja para o leilão, que a gente espera que venha o LRCAP de bateria, seja outros tipos de projeto, com outros desenhos regulatórios e técnicos. Eu diria que é um dos temas mais quentes que a gente tem hoje na pauta da Comerc e do setor como um todo, né? De novo, aqui a gente ainda precisa de algumas respostas, de alguma regulação, a gente quer ver o edital do leilão na rua, quer que as coisas aconteçam, mas a gente sabe que vai chegar lá, porque Ana, é inexorável, né? Os países que têm uma alta penetração de renovável, que precisam de flexibilidade, alguns exemplos, China, Chile, o que aconteceu na Califórnia, bateria foi um aspecto essencial da resposta.
Aí qual é o volume, qual que é a velocidade de implementação e crescimento, né? Eu tenho dados do Chile que foi um crescimento exponencial em 2, 3 anos. Eles conseguiram triplicar, quadriplicar a capacidade de armazenamento. A China nem se fala, né? Mas eu acho que até é outro jogo. Então, assim, acho que qual vai ser a nossa velocidade no Brasil? Não sei, mas que a gente vai caminhar para esse lado, não temos dúvida. A gente acabou de sair de um LRCAP que contratou potência, né, através de térmicas, hídricas, que também já garante um colchão aí, o quanto ele é adequado, se é suficiente, se não é. Cada empresa vai ter sua visão, mas ele deu um belo colchão de potência e alguma flexibilidade adicional considerável para o operador operar. Então, a bateria agora é o que está faltando para a gente começar a pacificar a operação desse sistema e manter ele crescendo na parte que interessa, que é a renovável, né? A gente imaginando um crescimento de demanda, crescimento da economia. O mercado de energia você tem que olhar em 10 anos, 15 anos, sim, né? sim. A gente vai precisar de mais capacidade de armazenamento e de mais capacidade de geração. Então, a gente está vendo com muito interesse, acompanhando cada passo e estudando forte aí bateria, porque esse é o futuro. E o interessante da bateria é que ela consegue se moldar, ou ela consegue ser utilizada ou empregada em diferentes frentes, né, de diferentes usos, né? Você consegue hoje colocar um BES associado a uma planta de geração, você consegue colocar um BES de forma autônoma na rede, você consegue colocar um BES para prestar serviços ancilares num sistema de transmissão, você consegue colocar um BES no sistema de distribuição, no consumidor. Então, eu imagino que também, para quem pensa em soluções de energia, como vocês, né, é algo que também traz mais liberdade para vocês pensarem essas soluções caso a caso, né, para cada cliente. Perfeito. Juntando renovável, juntando a bateria, juntando. Perfeito. Você traz esse aspecto que é muito importante aqui. O jogo da bateria é um jogo para diversos players no setor. Sim. A gente sabe e conversa com transmissoras, distribuidoras. A bateria é um elemento essencial na nossa visão para o futuro da GD. A geração distribuída no Brasil, ela vai passar, na nossa visão, a ter uma interface muito grande com o sistema de armazenamento, é o que a gente deseja também. Para geração centralizada renovável nem se fale, né, porque ele vai resolver em alguma medida o problema do curtailment, que é de todo mundo aqui, quem está pagando a conta do curtailment é a geração centralizada renovável. Então, muitos agentes vão buscar soluções diferentes, né, e aí na Comerc a gente também consegue ver as diferentes soluções por agentes para esse setor. Por isso que eu digo, de novo, é um crescimento inexorável, vai acontecer. Qual é o tamanho, qual a velocidade, isso vai depender também. Um sinal de preço, que a gente começa a ver agora, um sinal de preço mais claro para viabilizar esses projetos, e o outro, claro, a regulação e a estabilidade da regulação, né? Ainda falta alguma coisinha ali para parar a aresta, para fechar essa questão da atratividade desses projetos. Então, negócios novos, projetos novos, não vão faltar, né? Certamente a gente vai ter ainda muita novidade, muito movimento no setor de energia para as próximas décadas, eu diria. Né? Acho que vai mudar bastante ainda, né? O setor, vai vir muita coisa nova. Eu acredito nisso, Ana, que a gente está num momento de inflexão. Mas é porque é um momento de mudança de paradigma. Sim. Então, tem grandes desafios que precisam ser equacionados, né? Eu acho que a gente falou um pouco aqui deles, para o setor de comercialização, setor de geração renovável, mas que eles serão equacionados de uma forma ou de outra, e pelo menos isso que a gente acredita. E o setor que vai sair lá na frente, daqui a 5, 10 anos, ele vai estar mais maduro, mais institucional, mais forte. Mas, claro, né, a gente precisa trabalhar para isso, né? Não dá para cruzar os braços e acreditar que vai dar tudo certo. Eu acho que é acreditar que a gente tem um potencial para que dê tudo certo, né? E caminhar nessa direção. Interessante. E a gente falou um pouco de governança também, né? E eu vejo que nunca foi tão relevante o papel do planejamento, né, no setor de energia elétrica, de você conseguir olhar para essa matriz que hoje é cada vez mais diversa, essas diferentes tecnologias, esses diferentes modelos de negócio, abertura de mercado, né, o sistema de transmissão, que é um sistema de referência no Brasil, né, as operações ou soluções de geração distribuída, né, de resposta à demanda, tem muita coisa acontecendo e
né, a gente ter um planejador que consiga olhar para esses recursos, né, de um lado, os requisitos do outro, e permitir que haja incentivo, que haja segurança para que tudo isso se desenvolva de uma maneira eficiente é muito importante, né? Acho que nunca foi tão relevante essa necessidade do planejamento também, de tudo que a gente tem, né, hoje no setor. Eu concordo totalmente com você. De novo, é um momento que exige muito de todos. Exige de nós, das empresas, né? Porque a gente também, muitas vezes, não estava preparado, não está com todo mundo que precisa estar pensando nisso. Os recursos tecnológicos, né, que estão vindo, eu acho que a IA, nesse aspecto, ajuda muito em muita coisa, né? Desde organização de dado, desde atendimento ao varejo, coisas que para ganhar escala aí numa abertura de mercado a gente vai precisar. Então, assim, tem muitas frentes abertas de novidade acontecendo e a gente precisa de recursos humanos e tecnológicos para explorar. Mas se as próprias empresas estão correndo atrás disso, eu imagino o desafio dos reguladores, né, do poder público, mas a gente depende deles. A gente depende de estabilidade e da diretriz ser dada e na velocidade certa, né, porque é um potencial de investimentos para o país, isso que a gente está falando, né, enorme, né, que no final todo mundo quer ter energia mais limpa e mais competitiva. Sim. É isso que o país precisa, né, Sim. e é nessa direção que a gente tem que rumar aí com todas essas novas ferramentas que estão aparecendo. E a gente tem experiência fora do Brasil, né, tem que também olhar um pouco para fora, trazer, né, a gente tem países que têm coisas parecidas que estão na nossa frente, mas de novo, o regulador precisa estar buscando isso também, né, então é um momento de muita oportunidade, não tenho Sim. dúvida disso, mas que os desafios também estão bem grandes. Estão bem grandes. E também não custa, né, acho que nunca repetir ou ressaltar a importância do fortalecimento da agência reguladora, né? A gente tem uma agência reguladora que é referência mundialmente, que sofreu alguns ataques, né? Enfim, aqui e ali em relação à sua atuação, mas cada vez também muito importante, né? Enfim, que se cumpra a lei, né? Os princípios da lei, que preservem a autonomia, a independência, né? A independência técnica, orçamentária, financeira dessa agência, para que ela dê conta, né, de todos esses desafios e deveres de casa que tem que ser feito para que a gente tenha ali cada vez mais um setor pujante, né, um setor diverso, um setor sólido. Mas Dani, já indo aqui para o nosso, né, último bloco, encerramento da nossa conversa aqui, sem dúvida nenhuma, a gente conversando aqui, né, quantas coisas interessantes, quantos debates necessários, né, a gente precisa ainda ter, mas é muito legal a gente ouvir tua experiência. Acho que, né, para quem está assistindo a gente, certamente é uma aula, né, porque não são muitos aqueles que estão ali na frente, né, de uma comercializadora tão grande quanto a Comerc e vivendo ali, vivenciando, né, os abacaxis, as vitórias, os desafios, né. Mas ia te fazer uma última pergunta aqui, já indo para o encerramento, né, você falou de geração distribuída. Eu ouvi dizer que alguns operadores têm receio que a abertura do Mercado Livre cause um impacto, né, no mercado de geração distribuída, que cause uma redução, ou que ele mesmo, enfim, perca ali o seu papel de relevância na matriz, né, e nos negócios de energia. Como é que você vê você acha que de fato a abertura de mercado pode trazer um impacto para um negócio de geração distribuída, ou você acha que são modelos que vão conviver, que vão de alguma maneira cada um encontrar o seu caminho? Eu acho que vai conviver, Ana, mas de fato tem que ser tudo visto com muita calma, porque o consumidor, né, o cliente final aqui, ele vai buscar sempre a tarifa, a energia mais competitiva para ele. Sim. E em alguns estados, né, você tem uma geração distribuída já muito difundida, com desconto sobre a tarifa muito grandes, então pode ser que tenha uma atratividade menor no curto prazo a migração para o ACL, para esse consumidor. Pode ser. A gente ainda não tem a resposta, porque a gente ainda não tem um preço, um modelo de preço pacificado, ainda tem algumas questões regulatórias a serem definidas para fazer esse comparativo. A própria regulação da geração distribuída, né, está sendo revista em alguns aspectos, pelo menos debatida. Então, tem sim algumas interrogações sobre isso, mas no final, uma empresa igual a Comerc, o que a gente quer ter é um portfólio de soluções para o cliente, né? Sim. Então, não à toa a gente está na geração distribuída e está na comercialização, está na geração, está fazendo parceria em eficiência energética,
porque é o consumidor que vai escolher o que melhor atende, né? E isso vai depender do estado que ele está, de qual que é a demanda dele de energia, de vários critérios, que quem conhecer bem esse consumidor e o comportamento dele vai saber qual produto oferecer. Eu acho que é aí que está a chave do negócio. É entender o consumidor final, né? O consumidor de energia no Brasil. E é nesse jogo que empresas do tamanho e porte da Comerc, com esse conhecimento do mercado, vão ser muito relevantes no futuro, cada vez mais relevantes, né? A Comerc é uma empresa que não nasce como uma utility normal, ela não é uma geradora tradicional. Ela é uma empresa que atende um consumidor de energia livre, seja numa comercializadora, numa gestora, com soluções de eficiência. Sim. Então, ela entende as dores, as especificidades. E aqui que a gente vai conseguir atender e levar esses produtos melhor. Pode ser a geração distribuída, pode ser o ACL. Aí o futuro vai dizer. E é interessante, né, Dani, pensando aqui em perspectivas futuras do setor. A gente pensa muito no consumidor cativo que está migrando, que já é um consumidor de energia, que está migrando para o livre. Mas você também tem aquele consumidor que é um consumidor de combustíveis fósseis, né? Que não consome energia para o seu processo produtivo, né? Que pode também, inclusive, trazer ali, né, uma nova demanda de energia, novas soluções, que é a eletrificação da indústria, né? Que a gente acabou não falando, mas que também é muito promissora quando a gente pensa em perspectivas futuras, né, do setor de energia elétrica. Perfeito, a gente também aposta alto nisso, né? A Comerc tem um segmento de eficiência energética e é muito tradicional, há mais de 10 anos, e a gente fala que a gente dá todo tipo de solução para descarbonização dos nossos clientes, né? Em um momento como o atual, né, que também tem um contexto geopolítico complicado, você vê, né, a Europa falando de novo fortemente, nunca deixou de falar, né, mas a eletrificação na pauta todos os dias dos jornais. E a gente acredita que no Brasil há muito espaço, desde dentro da indústria, com a substituição de alguns processos, né? Colocar caldeira elétrica, melhorar a subestação, tem muita coisa que pode ser feita nesse mundo de eficiência energética que a gente e outras empresas oferecem esse tipo de solução. A bateria também ela é muito importante para isso, né? Que no Brasil a gente atende, por exemplo, clientes, né, agro que estão fora do grid e a bateria chega e traz uma mudança de paradigma para esse cliente, até recarga de carro, né, que é outra questão futura. A gente está vendo aí o crescimento, não sei se impressionante, o que era comparativo, mas os carros elétricos até no Brasil, isso na Europa, né, nem se fala, você vai em Londres, você já não escuta mais motor a combustão, né, mas aqui no Brasil a gente já está chegando nesse ponto também, então é um outro lado que a gente também olha. De novo, são muitas opções na mesa, muita coisa a ser explorada, mas num momento de mudança de paradigma. Dani, queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de vir, compartilhar um pouco da tua experiência, da tua trajetória, do teu conhecimento no setor de energia. Tenho certeza que vai ser um grande presente para os nossos ouvintes e deixo a palavra para você, não sei se você quer eventualmente fazer algumas últimas considerações antes da gente fazer o encerramento. Ana, eu que agradeço o convite, é sempre bom poder falar um pouquinho sobre o setor, nesse momento, como eu já usei essa palavra aqui algumas vezes, tão desafiadora que a gente está vivendo, né, foi bom, a gente troca muito, né, e eu acho que o IBDE, como você falou, você colocou uma coisa muito interessante, né, o papel das associações, dos órgãos coletivos nesse momento está mais relevante do que nunca, né, a gente precisa trocar ideia, conversar, criar dentro do direito soluções para um mundo que a gente está indo, né? Então, acho que o IBDE tem um espaço cada vez maior a ocupar nesse ambiente. E eu incentivo todos os nossos ouvintes a acompanhar o IBDE nas redes sociais. Nós temos também comissões de estudo do IBDE. Hoje nós temos, acho que, 8, um pouquinho mais, comissões de estudo sobre diferentes temas no setor, e são reuniões abertas a todo o público, né, a todos aqueles interessados, é só entrar no site, participar e se inscrever na reunião. Muito obrigada a participação de todos, muito obrigada de novo, Dani. Obrigada. Sucesso para você, sucesso para a Comerc e até a próxima.